Vamos desvendar um pouquinho aí, né, o que que é barra de axis, né, o que que é uma sessão de barra de axis, o que acontece numa sessão de barra de axis, quais são os presentes que você recebe quando você recebe uma sessão de barras. Tem muito, você sabe, Frank, tem muito, eu não sei se acontece isso com você, agora que você está aí nesse mundo Axis também, mas as pessoas, elas não têm muito conhecimento, assim, de barras de Axis, então elas ficam perguntando, às vezes, uma barra de Axis, talvez pelo nome ser inglês, enfim, mas nada mais é do que um acesso, né, que a gente já vai falar aí o que isso tudo quer dizer. Você me fala, eu queria saber quem que está nos acompanhando, se está ouvindo bem, se pode pôr um joinha aí, de que cidade está acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter aqui com a gente, né, Soraya? Com certeza, com certeza. Eu morro de vontade de ver aqueles coraçãozinhos subindo. Não tem coração na live, não? Tem um monte de coração, né? Eu, na verdade, quando estou assistindo live, eu coloco o dedo lá e fico apertando. O Marcos colocou que está ouvindo bem. Eu fico apertando o coração. Eu não sei se você sabe, mas quando as pessoas começam a clicar no coração, o Instagram entende que está sendo legal essa live, que está tendo audiência, e ele entrega para mais pessoas. Coraçãozinho chegando. Oh, delícia! Ô, Sônia, querida, boa noite. Que prazer te ter aqui também. Uma aluna minha. Seja muito bem-vinda. A Sônia é uma aluna minha de classe de barras. É um prazer ter você aqui, Sônia. Que delícia. Que legal. Que legal. Que bacana. Então vamos começar, afinal tem pessoas que vai ver depois, né? O importante é entregar a nossa contribuição, a sua contribuição em especial. Eu quero começar te parabenizando por essa atitude, né? De aceitar o convite. E a primeira pergunta que não quer calar é: o que é barras de axis, Soraya? Não. Agora eu vou fazer uma brincadeira, então. Como eu escolho que esse vídeo viralize por aí, que todo mundo venha assistir, tirar essas dúvidas, eu vou falar para você. Se apresenta, Fran, primeiro. Eu quero saber quem é você. Ai, quem sou eu? Um enigma. Claro. Eu sou aqui de Nova Odessa, interior de São Paulo. Sou coach, palestrante e eu ouvi falar sobre barras de axis não tem nenhum ano, Soraya. E depois que eu vi que você estava ingressando, né, em seguida eu vi que você estava trabalhando com essa parte, e eu achei, assim, fantástico, fez muito sentido para mim. Então, agregado ao desenvolvimento humano, eu acredito que é uma ferramenta a mais que eu posso usar na minha vida e tenho feito uso, sim, né, para poder me ajudar a chegar nos meus objetivos, me tornar um ser humano melhor, me tornar mais leve comigo mesma. Que legal. Desculpa, é porque eu estou aqui no Facebook também e eu acabei de ver uma pessoa entrando ao vivo e eu não falei para ninguém que eu estaria aqui também ao vivo. E eu estou feliz, ó. Face também. E é um sobrinho meu, que delícia, uma pessoa bem de longe. Que legal, sejam bem-vindos. Então, Fran, desculpa, te cortei aí. Não, já terminei. Pode falar, que às vezes dá um delay quando a gente faz em dois, tá? Tá bom. Bom, então eu vou me apresentar também, como eu falei, eu escolho que muita gente venha ver esse vídeo e que tire as dúvidas de muitas pessoas por aí, que seja realmente uma contribuição para quem está aqui ao vivo, para quem vai assistir, sei lá quando, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 1000 anos, né? Enfim, bom. Salva, né? Vai pro YouTube, né? Vai, claro que vai. Então, eu sou Soraya Leal, né? Sou facilitadora de consciência e hoje eu sou praticante de barras de axis, de vários processos corporais de Axis Consciousness, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e sou facilitadora do curso de barras de axis no momento, mas logo vai ter facelift também, enfim.
o que mais é possível no mundo Axis? Então, Fran, a pedido aí de muita gente, né, vamos falar um pouquinho o que é barras de Axis. Então, assim, barras de Axis, se você procurar no Google, você vai ver que tem várias formas de ser falado, né? Mas eu gostaria de começar contando uma historinha para vocês, né? Uma historinha de como tudo começou, porque barra de Axis, na verdade, é a primeira, é uma das ferramentas de Axis Consciousness, que é a empresa a qual eu trabalho com essas ferramentas, né? Então, na verdade, tudo começou assim, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando o Gary Douglas, que é o fundador de Axis Consciousness, incomodado, né? Incomodado com a vida incomodado com essa realidade que ele estava vivendo, né? E, tipo, ele já tinha encontrado, chegado em tudo que se colocava nesse nosso mundo agora como felicidade. Ele já tinha experienciado tudo isso, mas algo ainda faltava para ele, né? Ele ainda se questionava o que ele estava fazendo aqui, o que mais era possível, digamos assim. E, incomodado com isso, ele acreditava também que deveria ter alguma coisa a mais, né, para ele disposto, para que fizesse mais sentido a vida dele, né? E, inclusive, tudo começa com isso, com esses questionamentos de Gary, e ele até faz uma pergunta, que eu até anotei aqui, gente, porque é muita coisa para ler, eu não vou lembrar. Então, assim, ó, uma das primeiras perguntas que ele fez é: o que eu posso ser, fazer, ter, criar e gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber e ser que faria a minha vida valer a pena? Ou seja, quando ele fez essas perguntas, ele se colocou disposto a receber tudo o que viesse, porque o que ele já tinha como tudo nessa realidade já não fazia mais sentido. Então, ele se colocou disposto a receber realmente tudo, né? E com essa leveza dele, ele começou a receber muitas consciências, e foi aí que ele realmente foi tendo acesso a essa consciência, foi entendendo qual era eu vou usar uma palavra que não é o que está no Axis, mas enfim, a missão dele, o que ele, né? E ele começou a perceber essa energia e a canalizar essa energia. Só que também ele começou a contribuir com as pessoas, mas ele começou a perceber também que as pessoas, elas não tinham essa consciência, né? Enquanto ele sabia que as pessoas, elas próprias, conseguiriam com a contribuição dele também, conseguiriam tirar delas o melhor delas, elas não tinham essa consciência, elas estavam aí preocupadas com qualquer coisa, com carro, com roupa, ele até brinca que com a cor que iriam pintar suas casas, mas não o que sairia de dentro delas, né? Então foi com isso... Que é o que transforma, né? Oi? Que é o que transforma. Que é o que transforma, exatamente. E com essa inquietude dele, né, o Gary fez mais uma pergunta, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Olha só que pergunta, gente. Como eu gostaria que fosse a minha vida? E mais uma vez, Gary se abriu, né, para isso tudo vir, né, para essa energia toda surgir, tudo vir à tona. E foi aí que ele recebeu uma ligação e um convite para canalizar a energia de um massoterapeuta, né? E quando ele foi fazer ele sentiu que essa energia era a energia da pergunta que ele tinha feito, ou seja, de uma forma chegou para ele o que ele buscava. E com essa sensação dessa energia que ele sentiu, ele aceitou fazer a sessão, e foi aí que foi canalizado os 32 pontos, famosos 32 pontos de barras de Axis. Legal, chegamos no ponto. Chegamos no ponto do que é barras de Axis. Então, barras de Axis é sim esses 32 pontos tocados na cabeça, né? E tocados levemente, Fran. Qual que é o intuito disso? É a liberação dessa energia estagnada, né? Então,
que realmente nos impede de receber, saber, ser e perceber. Então, quando você faz, você recebe uma sessão de barras de Axis, o terapeuta, eu ia falar terapeuta, depois é pegadinha, tá? Depois você me cobra isso. A pessoa especializada, a pessoa que tem o curso de barras e que pode aplicar essa sessão, ela vai tocar somente na cabeça do cliente e nos pontos específicos. Que pontos são esses, né, Fran, para as pessoas entenderem? São pontos que têm relação com dinheiro, com as crenças. Gente, nós viemos com uma bagagem aí extremamente extensa e enraigada, sabe? Impregnada, colada no nosso corpo, de crenças, de coisas que vieram dos nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, da nossa criação. Então, às vezes... Olha, às vezes não, essas coisas seguram a gente mesmo, né? Elas nos impedem de ser... exato. E elas nos impedem realmente de ser, saber, perceber o que nós verdadeiramente somos, né? Eu costumo brincar, que eu falo assim, eu falo para os meus clientes, né, quando eu aplico a sessão de barras, eu gosto muito de falar isso. Eu não te dou nada, absolutamente nada. Tá tudo aí. Tá tudo aí dentro de você. O que eu hoje, como uma facilitadora de consciência, eu tenho uma ferramenta, uma não, tem várias, né? Mas vamos lá, falando de barras de Axis, tem uma ferramenta que abre esse espaço para você. Gente, isso é muito, muito gostoso. Ô, Fran, eu vou te contar mais. Sabe o que eu percebo? Quando uma pessoa recebe uma sessão de barras, é muito doido, porque em Axis a gente sempre fala, né, todas as expectativas e projeções que você cria em relação a tal coisa vão destruir, descriar. Porque é verdade, uma pessoa, às vezes, quando ela vai mal informada para uma sessão de barras, que a pessoa não explica, né, como seria uma sessão, a pessoa vai lá achando assim, vai tocar na minha cabeça, vai me trazer energia, vai passar energia ruim. Gente, não tem nada disso. Tudo está em ti. Né? Já está dentro de nós, né, Soraya? Tudo, está tudo ali, né, em você. E o que a gente faz? A gente toca suavemente esses pontos, fazendo com que essa energia se canalize da forma que ela tem que ficar, né? Do jeito que ela tem que ser. E liberar esses pontos que estão ali, essas crenças, esses pensamentos, sentimentos, emoções, que 98% não são nossos, mas aí a gente fala depois, vamos continuar em barras. E o que acontece? A gente consegue fazer com que a pessoa tenha um acesso a mais consciência, que é isso que Axis, a proposta de Axis, de barras de Axis é isso, é empoderar você, saber o que você sabe. Porque daí a gente volta. Entendi. Tá tudo Porque, dentro... na verdade, eu acredito, né, o meu ponto de vista é que todos nós nascemos com um potencial gigantesco. Deus, como Pai ou Criador, o que você acredita, enfim, a nossa formação foi feita por um puxa potencial. Porém, nós temos a nossa parte humana, a nossa parte que limita bastante. A gente não tem consciência disso. Então, eu penso assim, se eu tiver, pode me corrigir aí, mas eu penso que a barra de Axis, ela libera esse fluxo, vamos dizer assim, né, para que você possa reconhecer todo o poder que tem dentro de você. É isso? Isso mesmo. A gente, nós de Axis falamos, né, que... Oi? Nós falamos em Axis que essas ferramentas, o que elas fazem é a expansão da consciência, o que você falou, a expansão da consciência. O que seria essa consciência para a Axis, né? É justamente incluir tudo sem nada julgar, ou seja, sem julgamento. Essa disposição, essa capacidade de estar totalmente consciente para tudo receber e nada julgar. Gente, olha, eu tô aqui falando para você e tá assim me vindo à consciência algumas coisas, até inclusive algumas sessões de barras que eu fiz
que foi muito doido, tipo assim, eu tava falando, né, a pessoa vai lá cheio vai tocar na minha cabeça, vai levar energia, não, gente, não é nada disso, é tudo que a gente já falou e mais um pouco, porque por mais que a gente passe a noite inteira falando de barras de Axis, gente, cada sessão é uma sessão, cada pessoa é única, então assim, como eu disse, eu não te dou nada, tudo tá dentro de você, então tudo que você se permitir liberar numa sessão, né? Tudo que você se soltar para... E não adianta tentar ter o controle, tá? Não adianta, eu vou ficar aqui no controle, isso vai, isso não vai. Ó, ela vai mexer aqui no dinheiro. Uma que a gente nem fala isso para um cliente, né? A gente não fala qual é o ponto que a gente está tocando, não é o objetivo, não é esse, né? Porque levantam as barreiras, né? A pessoa fica lá cheia de as nossas crenças limitantes, né? Se ativam. Não, né? Exato. Elas falam, ei, vamos para lá, vamos cuidar, e o que vai tirar da minha cabeça, né? Então, eu comecei, humanoide é assim, tá? Você começa a falar, vai para um lado, vai para o outro, peraí, deixa eu voltar. Eu ia falar de uma sessão de barras. Fiz uma sessão, isso, eu fiz uma sessão numa amiga, foi muito legal, muito legal. Foi, assim, uma das coisas que eu vibrei. Fiz a sessão, eu sempre gosto de falar assim, né? Durante a semana, tal, quando você puder, me dá um oizinho, me diz como é que você tá. E ela, como era uma amiga, corria as barras, tudo certinho, adorou, teve todas as sensações que a gente fala, na pior das hipóteses, você vai ter, assim, um relaxamento incrível, e na melhor das hipóteses, você vai transformar a sua vida hoje. Aí, ok. Uns 15 dias depois, eu encontro, né? E daí eu perguntei, eu vou até falar o nome dela, enfim, não sei se ela tá por aí, mas enfim, Aline. E ela falou assim, eu falei, oi Aline, e daí? Conta, né? Como que você se sentiu depois da sessão? Acho que ela... Isso é um interessante ponto de vista meu. Eu tive a sensação que ela já não tinha me falado nada, porque, tipo assim, ela não percebeu nada. Daí ela falou assim, sabe, assim, eu não notei muita coisa, mas, assim, uma das coisas que eu percebi, né, é que eu fiquei mais presente. Eu falei, oi? Dela, assim, eu fiquei mais presente, porque antes aconteciam umas coisas na minha vida, mas eu fazia tudo no piloto automático. E eu percebi que agora eu tô presente nas situações. Eu tô resolvendo as coisas diferente. Eu falei, oi? Falei, bingo! Gente! Isso, olha só a informação que isso gera, porque muitas das vezes por a gente não estar atento, não estar prestando atenção nos sinais, porque muitas das vezes as pessoas esperam vir algo pronto, embrulhado, tipo para presente. Olha, isso aqui é seu. E não é assim, né? Então, isso já é algo transformador, que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para ela. Mas isso é o que eu estava falando, Fran, isso é a transformação, porque o que a Axis faz? Te trazer mais consciência, entendeu? Então, sim, em uma sessão de barras, ela percebeu realmente o quanto a presença dela, porque você estar consciente é você estar presente, porque aí, vamos lá, o que é estar consciente? Muita gente fala assim, eu tô consciente, eu sei tudo que eu tô fazendo. Gente, consciente não é acordar e sair da cama fazendo, não. Consciente, estar consciente é você estar presente no que você está fazendo. Por exemplo, uma sessão de barras de Axis, gente, eu tinha esse interessante ponto de vista. Há muito tempo atrás, eu falava que eu não conseguia fazer meditação, né? E um dia, eu tive uma grande contribuição de uma pessoa, porque eu continuava com esse interessante ponto de vista, que eu não fazia meditação. E uma pessoa que eu atendia, ela falou assim para mim, Soraya, você falou um dia que você não sabe, você não consegue se concentrar para fazer meditação, né? Eu falei, Ela falou, você percebe que você fazendo, aplicando barras de Axis, você está totalmente presente ali? Você fica 1 hora meditando na cabeça da pessoa. Eu faço sessões, as minhas sessões são de 1 hora, exatas, né? Pode fugir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é 1 hora, mais ou menos. Então, assim, olha o tanto de contribuição que ela trouxe para mim. Ela me trouxe que realmente eu faço meditação, porque eu fico
presente. Eu não tenho como ir para outro lado, né? Muito interessante, viu? Muito interessante. Ô, Sô, e uma pergunta assim, barra de axis pode ser considerado como uma terapia? Essa pergunta eu adoro responder. Não, olha só, eu acho que desde o início ali que eu comecei, eu devo ter falado já, né? Axis, ele é um conjunto de ferramentas, né? Então, assim, não é uma terapia, é um conjunto de ferramentas que nos possibilitam, né, a executar, a passar, oferecer isso para uma pessoa e ela ter essa expansão de consciência, ou seja, não é uma terapia. Então, eu não sou terapeuta, né? Na verdade, eu sou terapeuta porque eu sou terapeuta ayurvédica, né? Eu trabalhei um tempo com alimentação ayurvédica, eu fiz cursos de terapia ayurvédica, mas eu não sou, isso aí não, a pessoa não precisa ser psicólogo e não tem nada a ver nessas áreas, gente. Não é terapia, tá? Essa seria a minha próxima pergunta. E quem pode fazer barra de axis? Tem alguma limitação? Tem alguma restrição? Tá, mas como funciona? A tua pergunta está em relação à sessão de barras de axis. Quem pode fazer? Isso, tá. Isso. Quem pode fazer a sessão, né? Exato. Todo ser vivo pode fazer barra de axis. Né? Olha, vamos melhorar esse mundo, como pode melhorar? Como pode melhorar mesmo, gente? Até assim, me veio a consciência, porque as pessoas, às vezes, elas ficam pensando que barra de axis é só para quem está com um problema, ou esse problema, né? Esse ponto de vista do problema seria um problemão. Mas não, barra de axis pode ser aplicada em crianças, em bebezinhos. Eu tenho uma amiga maravilhosa, que eu não sei se ela está aí online, a Nice, que eu tive o privilégio, presente, de ficar alguns dias da semana com a bebê dela, né? Me comprometi com ela enquanto a bebê estava numa fasezinha menor, e eu me comprometi e eu ficava com a bebê. Pergunta, quantas barras de axis eu apliquei nessa criança? Gente, e assim, é muito gostoso, porque assim, melhora a qualidade do sono, melhora dores, enfim, tem traumas de nascimento, tá, gente? Isso em bebês é muito importante. Às vezes, comportamentos da criança. Então, lembrando que uma sessão de barras para um bebê é diferente de uma sessão de adulto, porque o bebê, como ele já não tá ali com aquele tantos pontos de vistas incrustado, coladinho ali, né? Pode ter algum trauma, enfim, mas não é uma coisa tão que nem nós, seres mais decidinhos. Então, uma sessão para um bebê, ela dura bem menos tempo, né? Então, você vai aplicar em bem menos tempo uma sessão para um bebê, para uma criança. Mas para adolescente, gente, às vezes o adolescente está passando por aquela fase aí meia interessante do ponto de vista que eu tenho sobre isso, mas a gente sabe que, né, tem um processo transitório aí dessa maturação de fase de idade, então é uma grande contribuição, sim, uma sessão de barras de axis, gente. Muito interessante isso. E claro, para qualquer... Olha, eu amei descobrir. Oi? De terminar, eu amei descobrir sobre barra de axis. Que presente. Não, é um presente maravilhoso, gente. Eu queria, Fran, se você me permite, né? Eu quero contar, para ilustrar melhor o que é uma sessão de barras de axis. Eu queria contar para vocês, porque assim, às vezes a pessoa faz uma sessão e acha que, pô, tudo pode acontecer. Pode. Nós não temos forma e estrutura, ou seja, uma sessão pode transformar, como transformou já a vida de muita gente em uma sessão só. Só que às vezes... Depende da entrega da pessoa, Soraya? Eu acho, o meu interessante ponto de vista, Fran, está ligado ao receber, né? A minha permissão, né? Quando eu me permito mais, e talvez meu interessante ponto de vista, né? Se eu tenho muita coisa lá colado no meu ser, enfim, até que isso se descole, uma sessão talvez não vai ser o resultado que eu espero, né? Ou que eu desejo, que eu quero, enfim. Mas
E eu, como praticante de barras de axis, eu falo para os meus clientes, eu não digo para eles, você tem que fazer 10, 15, 20, uma, duas, três sessões. Eu falo, faça uma, experimente, né? E aí a gente vai conversando e vai vendo a tua evolução. E assim, tudo que você desbloqueia numa sessão de barras de axis, não volta, entendeu? Você não volta a ser o que você foi há um tempinho atrás, não volta. Sim. A consciência, ela vem, Fran, ela vem cada vez mais presente, e às vezes você faz uma sessão, um exemplo, você faz uma sessão hoje e, sei lá, daqui uma semana, as fichas começam a cair, às vezes você entra num sistema de catarse, às vezes você fica meia oca, você não sabe o que aconteceu, você não consegue ter percepção nenhuma. É tudo uma questão de tempo, né? Para você ir percebendo essas mudanças. E eu, como uma boa humanoide, perdi a linha do raciocínio, não lembro o que eu ia falar. Estava falando sobre as sessões mesmo de barra de axis. Não. Pode fazer uma aí. Como pode melhorar? Como pode fazer? Eu ia contar. Como pode melhorar? Eu ia contar da minha experiência. Tá, a minha experiência. Gente, eu conheci Axis, enfim, eu não vou contar aqui a minha história, porque vem em outro momento, ela vai ser contada. Mas Tá, eu prometo que eu vou ser bem sucinta aí, mas assim, ó, eu fiz várias sessões, então, cada sessão eu percebi algumas coisas, né, diferentes, e teve uma sessão específica, gente, que eu estava fazendo, e eu estava fazendo e tinha uma facilitadora. Eu acho até que foi no meu último curso de barras. E a minha perna, gente, a moça lá fazendo, tocando na minha cabeça, e a minha perna ia lá, levantava e descia, levantava. Eu tava numa aflição que eu tava quase pulando da maca, tá? E aí a facilitadora chegou, tocou na minha perna e falou assim, Soraya, você tá com algum desconforto, alguma dor? Aí eu falei assim, eu não sei. Eu falei, eu tô inquieta. Aí ela tocou de novo a mão na minha perna, né? E falou assim para mim, relaxa, recebe. Quando ela falou recebe, gente, eu entrei num choro, mas num choro absoluto, um choro como se o mundo fosse acabar, né? Interessante ponto de vista desse mundo acabar. Mas enfim, eu entrei num choro e eu comecei a chorar muito. E vinha na minha cabeça, na minha consciência, vinha assim, ó, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu falei, gente, o que é isso? Porque eu queria parar com aquilo, mas eu não conseguia. Entendeu? Claro que eu não chorei gritando, eu chorei ali, né, a moça que estava fazendo, né, aplicando em mim, percebeu. E eu comecei a chorar muito, e eu comecei a tocar, eu esticava a mão para tocar nas minhas pernas, gente. Por quê? Aquele perdão, aquilo ali que eu estava liberando naquele momento, era um perdão tão profundo, era algo que estava tão, mas tão grudado em mim, que eu não sei eu não perguntei depois se ela fez alguma terapia, alguma coisa, alguma terapia, gente, como essa palavra vem na boca da gente, né? Algum processo, eu não sei se ela fez algum processo corporal para liberar alguma coisa em mim ali, que me veio na consciência. Gente, vou revelar, 48 aninhos, em cima de duas pernas, as quais eu julguei 48 anos. Eu me emociono quando eu falo, tá, gente? Eu me emociono porque, assim, não tem como não se emocionar, porque, assim, eu julguei demais elas. Eu não suportava, eu dizia, eu não suporto as minhas pernas. Eu não usava saia, eu não usava vestido, eu não queria mostrar minhas pernas. Eu falava que minhas pernas eram gordas, eram feias, enfim. Naquela sessão de barra, gente, eu pedi tanto perdão, e eu sabia que o perdão que eu estava pedindo era para elas. E eu dizia assim, gratidão por vocês terem me suportado até aqui. Gente,
Porque as minhas pernas literalmente me suportaram. Elas me suportaram porque elas não adoeceram, né? Elas continuam aqui lindas, maravilhosas, por sinal. E por ter me aguentado, né? Todo o meu peso, tudo que estava ali em cima delas, elas não adoeceram e elas ficaram, estão aqui lindas, maravilhosas. E olha a consciência que essa sessão de barras me trouxe, gente. Isso para mim foi libertador. Sabe? Sim, eu falo que nós somos seres humanos em evolução, em construção, né? Estamos sempre procurando melhorar. Essa é a tendência, né? E por mais que você trabalhe com isso, você também faz, acredito que você é praticante, foi o que você usou. E a gente vai descobrindo coisas que nem a gente mesmo sabia, acredito eu, que é por isso que o nome consciência, trazer a consciência. Sim, foi exatamente o que a gente falou até agora, né? Essa busca da consciência, esse empoderamento de nós sabermos o que a gente já sabe, é isso que a Axis faz. Né? Na verdade, não vem nada novo, não está nada ali fora. Não adianta buscar culpado, não adianta buscar julgamento, não adianta buscar nada, Fran. Tá tudo aqui, ó. Tá? Tudo aqui dentro desse serzinho. Que descoberta, né? E como? Muito boa, né? Eu também, quando eu soube, mas eu soube pelo nome, eu não sabia todo esse efeito, né? Então, aí agora com você, né, quando eu soube, eu comecei a perceber toda a sua transformação, né? E, fato, um dia eu te mandei um áudio, falei, nossa, Soraya, como você é diferente. A gente vê pela sua foto, a gente vê pelos seus stories. E assim, gente, olha, sigam a Soraya, ela tem sido muito contribuição para todos nós. O Insta dela, bom, vocês vão ver aí que ela está fazendo comigo, né? E eu falo que é tudo que a gente tem para acrescentar. Hoje a gente tem tantas ferramentas de forma gratuita. E você sabe que uma coisa me chamou a atenção aqui? É muito simples. É muito simples de fazer. Pois é isso que as pessoas normalmente não dão valor. Subestimam o simples. Isso. Né? Mas temos alguma coisa para finalizar a nossa live? Você quer deixar algum recadinho aqui, Fran, especial? Se você me deixasse, eu ia ficar aqui falando a noite toda, Fran, porque é uma ferramenta fantástica, eu amo, enfim, falaria. Eu queria saber se tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta, de repente, né? A gente pode contribuir. Se alguém tiver alguma pergunta sobre barra de axis, sobre a sessão de barras de axis. E assim, ó, foi o que eu falei, né, Fran? Nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda, mas eu tenho uma dica para vocês que estão aqui nos assistindo, para quem for nos assistir, né? As pessoas que vão ver esse vídeo mais tarde, outros dias. Eu falo para você o seguinte: experimente. Com certeza na tua cidade tem um facilitador de consciência, um facilitador, tem uma pessoa, um praticante de barras de axis. Agende uma sessão, experimente, gente, porque só experienciando você vai ter noção do que é isso. Vai, Fran. E é só presencialmente, Soraya? Sim. Online, não? Só presencialmente, Fran. Nós temos que tocar esses pontos e... parece não, existe uma das ferramentas de Axis Consciousness que pode ser online, mas isso eu estou ainda um pouquinho longe desse passo, e barras de Axis especificamente é somente presencial. Ai, ótimo. A Natália está falando, Nath, sua linda, bem-vinda, gratidão. Ela chegou de paraquedas. Ela pegou agora no final, mas vai ficar gravadinha. Depois você pode ver no começo. A Soraya é facilitadora e ela está aqui contribuindo com a gente, explicando o que é barra de axis, o que barra de axis pode fazer por nós, né, Soraya? E a gente já está no finalzinho. Soraya, só gratidão, né? Pela sua amizade, pela sua vida e por toda a sua contribuição que tem sido na minha vida. E eu sei que você está aberta em dar e receber, em ser. E para quem depois vê gravada, vê no YouTube, que vai para o YouTube essa live também. Tem os seus canais na sua... Tem, né? Tem, é isso que eu ia falar, Fran. Ali na bio do
do meu Insta, tem o canal ali, tem todos os meus canais, tem YouTube, já tem material lá, mas está chegando material novo, estou colocando, tem meus grupos de Telegram, para quem quiser participar. Eu tô, agora que eu estou iniciando com essa, eu já sou praticante de barras há mais tempo, mas agora que eu estou colocando isso em mídias, eu quero fazer alguns grupos, eu escolho ser contribuição na vida de muita gente. Então, se você escolhe a minha energia, se quiser participar dos meus grupos, tem ali Telegram, pode entrar, fica à vontade, que logo, logo, logo nós vamos ter muito material de contribuição. E Fran, falar de gratidão, você é uma grande contribuição para mim. Espero que a gente possa trabalhar muitas outras coisas juntas ainda, viu? A gente vai voltar por aqui de vez em quando agora, né, Soraya? Vamos sim. Sabe que eu fazia live e aí, devido assim uma fase de transição de carreira, buscando me encontrar, tudo, eu acabei, histórias eu sempre, mas as lives eu dei um tempo e agora eu estou contando com tudo, afinal eu escolhi 2020 ser muita contribuição. E quando a gente escolhe, as coisas acontecem, né? A gente acaba encontrando, porque existe um grande mentor, que é a minha referência, Rodrigo Cardoso, sozinho não dá. Então, quando a gente se junta, a gente ganha força. E eu sou a favor, penso que esse ponto de vista meu é bem interessante, então eu também estou aprendendo com você, eu conto que a gente vai fazer várias lives aqui e ser muita contribuição na vida de muitas pessoas. Gratidão a todos que acompanharam a gente aqui, que vai ver gravada. Beijo. Chegou aí no finalzinho, vamos ver depois. Minha maninha amada, querida Irajá, ó, super beijo para você. Um beijo para todo mundo que esteve online. Eu não consigo ver todo mundo, mas um beijo, uma super energia para vocês. Gratidão, Fran, obrigada por todo mundo e uma boa noite. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Uau! Como pode melhorar? Que eu não desliguei aqui ainda. Facebook, tem gente assistindo por aqui. Ô, gente, mas um super beijo que eu vou cortar esse pedacinho depois, viu?